Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui de volta ao Blitz Cultural. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui sempre nos acompanhando. Cada vez um entrevistado novo, um artista diferente, pulverizando a cultura e a arte nesse Brasil grande, riquíssimo. Bom, e hoje é um programa bastante especial. Um programa que particularmente eu gosto porque fala de literatura, eu defendo um pouco o meu peixe. Lembrando que estamos ao ar todas as segundas-feiras às 21h30 na VRT Channel. É só acessar o site vrtchannel.tv.br. Em seguinte, ou no dia seguinte, ele vai ao ar no site tvshow.com.br e, claro, nas principais plataformas de GTV, Facebook, Instagram e todas as possíveis. Bom, pessoal, ela é escritora, roteirista, palestrante, também é diretora da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, do Rio de Janeiro, é membro da PEN, Clube do Brasil, Associação de Escritores do Brasil, da Academia Luso-Brasileira de Letra, além de diversas outras associações, e também tem premiações e tudo mais. Vamos conhecer um pouco mais aqui e dar as boas-vindas aqui a Maria Esther Rodrigues. Esther, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Oh, muito obrigada, Daniel. Uma honra estar aqui. Agradeço muito o seu convite. Boa tarde a todos. É uma honra nossa estar recebendo você aqui. E a primeira pergunta que eu quero fazer é bem mais simples. Depois nós vamos para alguns caminhos mais tortuosos. Mas, Esther, primeiro eu queria saber como que você dá conta de tantas associações? Como que você tem tempo de tanta responsabilidade? São títulos, escritos, direção e todas essas coisas aí. Como você dá conta de tudo isso? Como você controla seu tempo? Afinal de contas, você tem vida além disso. Sim, sou casada, tenho 3 filhos, tenho 6 netinhos, casei bem novinha, com 19 anos. Mas uma coisa vai puxando a outra, né? Então, uma vez eu estava na estátua do Nelson Rodrigues e pediram para eu falar sobre ele, que é meu tio, e eu sou afilhada dele. E aí eu estava falando quando a de Andréia Portugal, que é presidente da AGEB do Rio de Janeiro, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, e também da Rede Sem Fronteiras, ela gostou, me chamou para ser diretora, membro, depois em seguida diretora da AGEB, e também para fazer uma palestra sobre mulheres e Nelson Rodrigues. E aí as pessoas foram me conhecendo, foram me chamando, eu fui para a PALA, Academia Pan-Americana de Letras e Artes, fui para a W, que é a Associação dos Diplomatas da Academia Brasileira de Letras. Olha só. É muito chique. E fui para o PEN Clube, que é uma instituição que não é literária. Ela defende pilares como da liberdade de imprensa, de expressão, pela paz, pelos direitos das mulheres, e se discute literatura. Né? Geralmente são escritores que... escolhida, foi muito bom. Para a Academia Luso-Brasileira de Letras, essa é, assim, uma honra mesmo, porque na cadeira de quem? 45, de Machado de Assis. Olha que responsabilidade. Muita. Então, essas academias fazem palestras, que nós vamos, uma reunião mensal, e também tem ensaios para escrever. E não é que eu fui subindo o pódio, Daniel. Eu fui subindo o pódio, e então... até o Tom Farias, que é jornalista, biógrafo e meu amigo, escritor, entrou agora para a Academia Carioca de Letras, quase por unanimidade, foi uma beleza. Ele me disse, você tem um livro pronto, que é o de ensaios. Só que como eu também sou palestrante, sou debatedora do programa da Vilma Guimarães, A Voz da Mulher, debates quentes, da Rádio Bandeirantes, 860M. Então, eu fiquei com um quadro que é Encontro com a Cultura. Então, eu falo de escritores. Então, cada vez eu tenho mais ensaios. Então, a gente vai conciliando, né? Sim, muito bom. Gente, vocês viram que a Esther deu uma pincelada geral aqui, mas nós vamos entrar a fundo em vários desses assuntos que ela falou, inclusive o sangue dela, do majestoso Nelson Rodrigues. Daqui a pouquinho vamos entrar por este caminho também. Agora, Esther, me fala um pouquinho como se deu a tua história com a literatura. Eu ainda não vou te falar nem o teu antepassado. É claro que a gente sofre influência da família, né? A minha família é todos jornalistas e escritores. Então, a gente sofre desde pequena, leio loucamente. Até que com 12 anos eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E aí foi uma paixão por literatura. Aí realmente eu me apaixonei. E aí eu comecei a escrever, me destaquei
quando no primário, na minha época era primário, ginásio, eu fiz clássico e científico. E aí, o que acontece? Eles sempre eu tirava 10 em redação. E sempre os professores colocavam excelente estilo, excelente conteúdo. E aí eu fui sentindo que era o meu caminho, o das letras, né? Uhum. Então, cada comentário de um professor de português, de literatura, que faz isso, eu fui indo. Até que um dia, eu sou casada pela segunda vez. Fiquei casada há 22 anos, tive 3 filhos, tenho 2 genros e uma futura norinha e 6 netinhos, como eu falei. E meu segundo casamento, eu estou casada há 18 anos com o Bertal Mantovanelli. Ele foi conselheiro econômico na nossa embaixada do Brasil em Moscou. E o que acontece? Ele é muito inteligente e ele aprendeu russo, porque ele viu que era a primeira coisa que ele tinha que aprender lá, e ele foi ficando 20 anos no total. Foi em 64 e voltou em 90. Né? Então, um dia eu estou na Livraria da Travessa e ele faz um comentário sobre um ditado georgiano: para que serve o caminho se não leva à catedral? E eu falei, que interessante, é sobre o ideal, é sobre o objetivo. Ele falou, não, é sobre a Revolução de 17 da Rússia. Eu falei, é sobre isso que eu vou falar, sobre essas histórias todas que você conta, Caramba. Sobre a Rússia, a União Soviética e sobre a própria vida do Bertal, que é interessante. Era um menino pobre de Anchieta, que estou no Pedro II, depois entrou na escola de cadetes lá em Porto Alegre, e aí pegou uma tuberculose, era o melhor aluno, sempre o melhor aluno, pegou uma tuberculose, voltou para o Rio de Janeiro, ficou 8 meses em Jacarepaguá, e aí, quando ele ficou totalmente curado, disseram, algum coronel disse, não, você não vai mais voltar, não. E aí, o que você vai fazer da vida? Porque o menino pobre, ele tinha que aí achou que o exército era o caminho dele. Era o único caminho. Mas são esses acidentes, percursos que acontecem nas nossas vidas, que às vezes a gente não vê na hora que aquele corte é até para o nosso bem. Você não teria nem nada a ver com aquele caminho. E aí ele, então, foi trabalhar no banco, depois voltou a estudar faculdade de economia, e um dos professores dele foi o Roberto Campos. E ele foi o melhor aluno, para variar, o Bertal, e eles ficaram amigos até o resto da vida. E quando ele disse, eu vou fazer concurso para o BNDE, na época o BNDES era BNDE, ele disse, não, você é muito inteligente, muito culto, você vai para o mundo, vou te dar uma carta de recomendação para o Itamaraty. E aí pediram para ele fazer uma pesquisa lá em Moscou, ele até encontrou em Paris, na escala, né, com Vinícius de Moraes e Zé Ligói, e falou, o que você veio fazer aqui na embaixada, aqui em Paris? Vai se divertir? Ele disse, não, vim saber, eu sou leste europeu, sobre a União Soviética. Ele não vai encontrar nada. O funcionário voltou e disse assim, não temos nada para formação nenhuma para dar. E ele foi para lá, ele saiu tão bem, porque ele tinha que lidar com a KGB. E lá é o disse, mas não disse. Nada é às claras. Isso é verdade. Sabe? Então, ele entendeu isso. A Rússia é uma caixa de Pandora. Exatamente, como é o soviético e como funcionava aquilo lá. E no final, ele acabou vindo embora, porque o Gorbachev era presidente, e ele permitiu que as pessoas fossem à televisão e se abrissem. E aí é que as pessoas... Era um silêncio, eram sussurros. As pessoas não sabiam que na minha família foi preso, foi fuzilado, foi para o campo de concentração, levaram meu tio para o hospício, subi com meu pai. Aí foram descobrindo em todas as famílias que você não tinha liberdade de expressão e você estava se concentrando com pouco. Porque as pessoas diziam assim, não, mas eu tenho um agasalho, eu tenho uma alimentação barata, eu tenho um estudo grátis, que era um estudo dirigido, que era para idolatrar Lenin, Stalin, enfim, de denúncia, porque os filhos que denunciassem seus pais ganhavam medalhas. Então, era um absurdo, né? É um absurdo. Mas eu não falo só de jeito nenhum, eu estou contando umas coisas que não era legal, você ficar sem liberdade de se expressar, e aí você vai para o hospício, aí te matam, ou vai para os gulags, né, que é campo de concentração. Eu sei que eu escrevi um livro, mandei para o Júlio Silveira, da Ima Editorial. Como é que ele me respondeu? Ele me respondeu, da editora, falou, seu livro é muito bom, tem potencial. Você não quer ser a primeira de um projeto novo, crowdfunding? Eu não sabia o que era, Daniel, mas eu disse, claro. Aí ele colocou no site da editora o primeiro capítulo, quem gostasse comprava. E era R$40.
porque foi capa dura, não sei o quê. E aí, as pessoas, em 10 dias, eu tinha feito já 5.040. Olha. Eu falei, ninguém vai na minha noite de lançamento. Né? Foram 3 horas e meio da meia-noite. Todo mundo chegava mais gente, chegava mais gente. Foi assim, de familiares, amigos, de pessoas que eu nem conhecia, porque como jogou no site da editora, né? Então, assim, foi o dia mais feliz da minha vida, quer saber? Porque foi uma realização pessoal. E o título desse livro é o Mãos Limpas? Se chama, olha só, Mãos Limpas, Coração Quente. Ótimo. Ele é conciso, o meu editor. Então, meu nome é Maria Esther, ele botou Esther Rodrigues. O título também, esse é o lema da KGB. O lema da KGB é Cabeça Fria, Mãos Limpas, Coração Quente, que serve para todo mundo, porque é foco, não se corromper e fazer tudo com paixão. Né? Isso é bom. Aí eu mandei também para o Rui Castro, até consegui o telefone dele e liguei. E aí ele atendeu. Caramba. Eu sou filha de jornalista, a gente tem que ter um pouco de audácia na vida. Tem que ter, precisa. Meu pai já estava falecido, mas eles eram amigos. Então eu liguei, mas ele não me conhecia pessoalmente. E aí eu me apresentei, disse de quem eu era filha, e que eu tinha feito. Ele falou, a primeira pergunta dele foi: você sabe quantas pessoas me pedem por mês para fazer prefácio? Eu fiquei calada, de murcha. Mas aí ele virou para mim e disse assim: mas eu gostava tanto do seu pai. Olha. E aí ele falou: faz o seguinte, me manda teu livro, me dá por e-mail, e aí, conforme for, eu vou fazer a 4ª capa. Ele adorou o livro. Caramba, mandou logo a 4ª capa, foi uma honra. E o Nelsinho Rodrigues, meu primo, filho do tio Nelson Rodrigues, olha que ele é super esquerda, daquele que foi com tudo, e pediu para ler o livro, e ele me ligou. Olha. Engraçado. Eu desliguei o telefone com o Rui Castro, toco meu celular, era o Nelsinho, me pediu assim, por favor, deixa eu fazer o seu prefácio. Falei, que honra. E agora? Não foi o máximo. Então, olha só, meu livro ainda está assim, foi assim, abençoado, sabe? Então, com certeza. E aí, eu até, quer dizer, eu tenho o segundo ainda em construção, tem um sobre o Iraque também em construção, e esse de ensaios, uma hora eu vou parar, porque eu já tenho vários ensaios. O primeiro que vai sair vai ser o de ensaios, porque eu já tem o título dele? Hã? O título desse de ensaios? Do ensaios ainda não tem título, não. Quer sugerir? Olha, muito Olha, o da Clarice Lispector, que eu tirei em primeiro lugar, olha que honra, na Academia Brasileira de Letras, e assim, o Brasil inteiro concorreu, e eu escrevi Clarice Lispector, tracinho, Sol que ilumina o mundo da literatura. E ela é sensacional mesmo, né? E eu tenho sobre Mário Filho, que é meu tio também, que queriam tirar o nome dele do Maracanã, e a gente tem que conservar a história, né, do nosso Brasil. E eu fiz uma campanha, fiz abaixo-assinado, falei com Deus do mundo, com o jornalista para chegar até Pelé lavou as mãos, não ia fazer nada, pois é. Mas eu acho que é costume dele lavar as mãos, né? Pois é, lavou as mãos, né? A maior atleta do século já recebeu tantas homenagens, tem nome de estádio, e ele sabe a luta, que ele lutou, o Mário Filho, para que o Maracanã ficasse onde está. Porque o Carlos Lacerda, que as pessoas já devem ter ouvido falar nele, era um homem inteligentíssimo, tinha o dom da oratória, sabia argumentar muito bem, e o Mário Filho ganhou de Carlos Lacerda, que queria botar em Jacarepaguá, quando naquela época só tinha os gatos pingados. Entendeu? Você tem que botar junto do povo. Aonde o povo está, você pode botar lá longe, que era o caso na época. Então, ele lutou demais, e pelo esporte, que não era valorizado, né? Ele ajudou a profissionalizar o esporte. Ele é o criador da crônica esportiva, o Mário Filho. Olha que importância, né? Para a história do esporte, para a história do Brasil. Exatamente, ele conta isso tudo nos livros dele. Ele tem um livro que é considerado a Bíblia de qualquer jornalista sério desse país, principalmente dos jornalistas esportivos, que se chama O Negro no Futebol Brasileiro, que é uma beleza. E foi ele o primeiro a dar voz. O primeiro, por acaso, não era negro, mas em seguida todos os outros eram. Que era o Marcos Mendonça, goleiro, grande goleiro, foi para a Olimpíada. Ele era pai da crítica teatral Bárbara Eliodora.
sabe? Então, ele trouxe até o começo da Fórmula 1, que foi aqui na Gávea, ele trouxe esse esporte para cá e botou assim vários jornalistas, cada um num canto, ele conseguiu telefones públicos, ele era assim, ele se virava no super. E ele fez uma corrida sensacional. Outra coisa, ele trouxe boxe, trouxe jiu-jitsu, os irmãos Gracie, foi ele que trouxe natação, vôlei, remo, tudo que você puder imaginar, ele trouxe, valorizou. Então, como é que iam tirar o pró? Agora, os flamenguistas foram, o Sumário era Flamengo, né? E ele escondeu a beça, mas no final já souberam. E aí, o que aconteceu? Os flamenguistas, quando souberam que tinha sido já aprovada a lei, então só precisava o governador interino, Cláudio Castro, sancionar. Aí eu comecei a fazer campanha, falei com todo mundo, os flamenguistas foram chegando e chegando faixas no Maracanã, olha que lindo, dizendo, Maracanã é Mário Filho. Eles foram maravilhosos. Bacana, né? E aí o próprio presidente da LERJ, que tinha feito, proposto essa troca de nome para o Rei Pelé, ele disse, ele que retirou, não foi o governador interino. Teve que recuar. Não. Foi ele recuou, porque ele disse que ele não sabia, que ele se desculpava, ele não sabia da importância do Mário Filho. Mário Filho era um gigante, inclusive no estilo de escrever. O Nelson Rodrigues era discípulo dele, todos os outros que vieram depois dele, porque ele era de 1908, se não me engano, Mário Filho. Sabe? Então, ele começou tudo, e ele inventou a crônica esportiva em 1925. Ele era um rapazola de 17 anos, mas meu avô, pai do Nelson Rodrigues, do Mário Filho, e do meu pai, Augusto Rodrigues, ele tinha jornal, ele teve primeiro Amanhã e depois ele teve Crítica. Então, eles estavam acostumados desde cedo. O próprio Nelson Rodrigues foi repórter policial aos 13 anos de idade. Por isso que ele estava pronto para escrever nos anos de 51 a 61, na Última Hora, com o Samuel Alvaia, ele estava pronto para escrever A Vida Como Ela É. Olha. Porque ele, quando ele chegava na delegacia, aos 13 anos de idade, tadinho, o que ele encontrava lá? Aquele tiro que tinha saído no jornal, só o nome, levou o tiro, papapá. Chegava lá, o tiro, a facada, eram traições, principalmente masculinas, e era também incestos, pedofilia, e também foi descobrir que as pessoas atropeladas, a maioria era suicídio. Caramba, olha. Sabe? E ele tinha escola ali, para pegar fundo a história, né? Estava dentro. Aí depois ele perdeu o irmão, foi assassinado na Crítica, na redação do jornal, aos 17 anos. A notícia era um escândalo mesmo, em 1929, saiu que uma mulher de um médico, Silvia Tibal, que ela tinha sido... estava se desquitando. E aí ela foi lá tirar satisfações, perguntou pelo meu avô, que era jornalista, mas ele era de formação advogado. O doutor Mário Sá não estava, o Mário Filho não estava, mas estava o Roberto Rodrigues, que morreu aos 23 anos, era um talento, era um gênio, considerado o gênio da família, porque ele era um artista plástico, era um espetáculo, ele, pintor. E aí, quando ela entrou naquela porta de vai e vem, pois não, ela tirou da bolsa queima-roupa, não tinha penicilina, não tinha antibiótico nessa época. Não tinha antibiótico. E aí, 2 dias depois, morreu, aí meu avô morre 2 meses depois, aí o Getúlio toma o poder, porque meu avô apoiou o Júlio Prestes, candidato a presidente da República, que ganhou, mas não levou. E aí o Getúlio vem do Sul, assume, então, os 4 jornais que havia ali na Rua do Carmo, aqui no Rio de Janeiro, foram empastelados pelo povo, entendeu? Então, não sobrou pedra sobre pedra. Então, a família ficou de 30 a 35 na miséria. Totalmente desestruturada. Sem irmão, sem dinheiro, sem... E perseguição também, né? Sim, as portas se fecharam. Até que o Irineu Marinho fez um novo jornal, ele tinha Noite, e ele fundou o Globo. Só que ele morreu 3 semanas depois, 21 dias depois. Aí o funcionário mais velho morreu, que assumiu, morreu 5 dias depois. Então, o Roberto Marinho, que era um bom vivan, ele gostava de remar, gostava de hipismo, gostava da night. Ele falou, bom, vou ter que assumir, não tem solução, né?
Então, quando ele entrou, ele disse, meu Deus, mas que velharia, onde estão aqueles jovens talentosos, os Rodrigues? E aí ele chamou o tio Mário, ele foi chamando todos, então foi uma mão estendida que deu uma virada. E o tio Nelson, ainda com esse negócio de ficar 5 anos sem comer, que era pão duro, dia sim, dia não, ele pegou tuberculose. Olha. E pegou tuberculose e o Roberto Marinho pagava a estadia dele lá em Campos do Jordão. Aí um irmão também do tio Nelson, meu tio Jofre, ele morre porque ele pega e é galopante. Ele era um atleta, nadava aqui em Copacabana, e o tio Nelson que pegou 3 vezes barra, ele não chegava a nada. Para o Maracanã, quando terminava, ele falava para o Armando Nogueira, Armando, o que vimos? Aí o Armando falava rapidamente o que tinha acontecido, e ele falava, meu Deus, eu escrevi direitinho a minha crônica. Caramba. Ele fez assim, sabe, uma coisa espetacular e divertida, era muito engraçada essas crônicas. Muito bom. Ô, Esther, agora você... Nelson Rodrigues, que é um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, e você vem de uma linhagem que você está falando que nós conhecemos, os Rodrigues, que são realmente, fizeram parte da história. Esse peso, hoje, te atrapalha? Isso, eu sei, é mais cobrada pela mídia, pelas pessoas, é sangue Nelson Rodrigues, tem que escrever ali em cima, na alinhada, senão vai descer um cacete. Como que é isso? Você se sente mais cobrada ou te ajuda realmente a abrir portas? Olha só, abre portas. Eu já não me preocupo mais com isso. Isso, para mim, já está superado. Vou te explicar por quê. Porque, por exemplo, eu fui no Pen Clube porque a Nélida Pinhon, que é minha colega, olha que máximo. Caramba. A Nélida Pinhon, ela ganhou melhor livro, Um Dia Chegarei a Sagres, no Pen Clube. E aí, estou eu lá, bonitinha, assistindo, e o discurso dela, tudo lindo, e ela ganhando o prêmio, e depois a gente sempre conversa, e todo mundo acha que eu sou íntima dela, que eu estou lá em cima. O problema é o seguinte, ela adora o Nelson Rodrigues, ela adora meus primos, que eu também sou Paz Barreto, né? Então, do Reinaldo Paz Barreto, o Renan Paz Barreto, que é embaixador, então ela quer saber deles, então pensam que eu estou em altos papos, assim, e ela quer saber do Nelson Rodrigues, quer saber do meu primo Reinaldo Renan, tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? E eu tive 2 mestres, a verdade é essa, porque quando eu também, além de sobrinha, eu sou afilhada, e o meu pai acabou ficando melhor amigo do tio Nelson, porque o melhor amigo era o Jofre, mas morreu com 21 anos, tadinho. Então, logo depois foi o papai, e o tio Mário também morreu cedo, então ficou, meu pai era muito amigo, então eles almoçavam todo dia com a minha avó no Parque Guinle, e quando ele não almoçava com a minha avó, eles iam lá para o tio Nelson lá para casa. Então eu ficava bebendo daquela fonte. Então ele falava da importância da concisão, de você usar imagens fortes, metáforas fortes, o verbo certo, a palavra correta, de você não ter autocensura, senão vai fazer outra coisa. Isso foi um grande conselho, escrever com coragem, não se preocupar com o que o marido vai achar, o que o filho vai achar, ou a vizinha, paciência. Se não gostar da literatura, né, mas você escrever com verdade, com coração, sabe? Isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer, e quando me apresentam, que eu também sou sobrinha do Nelson Rodrigues, para mim, as pessoas gostam, orgulho, porque hoje entendem que ele não estava... Quando a minha irmã mais velha, minha irmã tem mais 10 anos que eu, nós somos 4 irmãs, coitada, ela pegou, quando ela era aquela fase primeira do ensino fundamental, que é tarado, né? Enfim, pornográfico. Ele não dizia um palavrão. Olha. Só o texto dele era forte. O texto dele não precisava de palavrão. O José Wilker, no final, que pediu o anti-Nelson Rodrigues, que ele pediu para fazer, o Nelson escreveu, e aí, deixa eu falar palavrão, não sei o quê, tá bom, ele liberou. Mas o texto dele, as pessoas falam, fala palavrão. Nenhum. Os Rodrigues não falam palavrão, eles são educadíssimos. Não precisa, o texto não precisa. O texto é tão forte, é tão soco no estômago, que não há necessidade de acrescentar. Então, é interessante. Você fala
esse assunto, que é justamente sobre a minha próxima pergunta, porque o Nelson Rodrigues, ele trouxe para a sociedade brasileira o sexo, a nudez, de uma forma artística. A traição, onde todos traíam, muita gente traía, muita gente tinha fantasia de viver, ou viveram os contos do Nelson, que o Nelson escreveu, né? Ou de formas similares, né? A história de Nelson, muita gente taxava, ou taxa ainda, como você falou, como sendo pornográfico, outros depravados, e outras pessoas com um grande gênio, né, da literatura, que ele trouxe de uma forma muito especial, né? Como você vê essas críticas? O Brasil estava preparado para Nelson Rodrigues? Pois é, talvez não tivesse preparado, porque era muita hipocrisia. Ele foi um dos primeiros autores nos anos 40, 50, a falar sobre sexualidade, a falar sobre desejo feminino. Eu dei uma palestra na Feira do Livro de Lisboa, 2021. Olha a ousadia, a coragem, porque a de Andréia me convidou para dar uma palestra. Ela falou, eu falei, é um assunto que eu falo sempre sobre Nelson Rodrigues, eu vou falar então sobre a mulher Nelson Rodrigues. Ela, não, um título mais forte. Um título mais forte, eu falei, por não, o desejo feminino e Nelson Rodrigues. Ela, adorei. Ah, que bacana. Muita gente assistiu, e isso foi muito bom. Eu assisti a tua palestra. Pois é, obrigada, Daniel. Bom. Então, ele dá voz, ele falava, inclusive, ele não falava de reivindicações feministas, é verdade, mas ele expunha a hipocrisia da sociedade, né? Que era o patriarca, era o pai, que todo mundo tinha medo só de olhar, os filhos já tremiam, a mulher, etc. e tal, mas tinha outras, às vezes tinham várias famílias. Era uma hipocrisia. Por que a mulher, quer dizer, tratava a mulher como uma santa e aí ia se divertir? Por que não ter um relacionamento bacana com a própria mulher, né? Então, ele colocou, quando ele botou então, aquele conto, A Dama do Lotação, que o Deville fez muito bem. Sim. Claro que o tio Nelson ele é provocativo. Tudo é uma hipérbole, né? Uma coisa muito exagerada. Mas não precisa pegar uma condução, né? Uma lotação na época, e aí escolher. Mas o que ele queria dizer é a mulher pode escolher, e a mulher pode ter desejo, sim. Ela tinha um marido lindo em casa, que era o Nuno Leal Maia. Bonitão. Mas e ele falava de uma época em que a mulher não podia nada, e era proibido tudo, inclusive até ter simples desejo, porque a mulher que sentisse desejo era vista até como prostituta, né? Exatamente. E ele percebeu cedo que desejo não combina com liberdade. Isso é interessante. Nem combina com... não combina com a rotina do dia a dia. Sabe? Que o casamento... Olha, tem uma história engraçada que eu revelei lá na Feira do Livro de Lisboa, e que o Rui Castro veio falar comigo. Eu fui assistir ele numa feira literária da Ler, que eu também dei uma palestra sobre mulheres de Nelson Rodrigues, e ele deu em outra sala. Depois eu fui assisti-lo. E quando terminou, eu ia cumprimentá-lo, claro, até porque ele fez a minha quarta capa, imagina. Ele se aproximou de mim, ele disse, você não é filha do Augusto? Eu estava com a minha irmã, vocês não são filhas do Augusto? Somos. Ele falou, eu não fiz sua quarta capa? Eu falei, por que você não me contou que a história que eu soube, que você deu uma palestra sensacional, aquela que eu falei, a primeira que lotou, né? Que estava lá a Silvia Souza, que era pesquisadora justamente do Rui Castro. E ela fez elogios. Mas ele não me... Eu falei, você não me entrevistou. Eu morava, tudo bem, eu morava no Canadá nessa época, que ele escreveu o livro. Eu morava em Vancouver, mas ele nem me citou. Nada. Então, mas eu não ia contar naquela época, não. A tia Elza era viva, eu não ia contar, não. E só quem sabia dessa história era meu pai, que o tio Nelson confidenciava com meu pai, e a tia Elza com a minha mãe. É o seguinte, ele casou com a tia Elza, viveram muitos anos, aí depois eles se separaram, ele foi viver com a segunda mulher. E o que aconteceu no segundo casamento? Era uma mulher muito elegante de sociedade, muito linda, muito doce, tudo. Mas ele sentiu um pouco de saudade lá da tia Elza. Então, a tia Elza, que era oficial, eles nunca se desquitaram, virou a outra. Olha. E duas ocasiões, de uma entrar por uma porta, a outra sair pela outra. Olha que loucura. Caramba. Que apimentada. Então, uma coisa rodriguiana. Na própria vida dele. Esther, muitas vezes eu li e assisti também várias obras do Nelson, né? E eu ficava imaginando, antes de conhecer há muito tempo, ainda como adolescente, que eu acho que o autor,
viveu alguma dessas coisas, essa experiência? Porque não é possível isso. Nós que escrevemos, sabemos que tem alguma coisa de nós autores ali. Você acha que alguma daquelas tramas, ele realmente viveu aquilo? Ele teve vários livros de memórias dele que ele... E é interessante que ele coloca... Eu já dei uma palestra também que me pediram lá na UERJ, que é Nelson Rodrigues e a religiosidade, que ele é a igreja todos os dias. Não é interessante isso? Interessante. É um templo mesmo, né? E ele colocava sempre confissões. Olha que interessante ali, confissões. Ele dizia que tudo que ele escrevia tinha pelo menos um pouco autobiográfico, que não existe um escritor que não coloque um pouco da sua vivência, das suas experiências, não jogue no texto. Isso é verdade. Sim. E tem uma coisa interessante, a Fernanda Montenegro, parabéns para ela, que agora também vai se tornar imortal, né? Da cadeira 17, que foi ocupada, que antecedeu Afonso Arinos de Melo Franco. Maravilhosa. Merecidamente, né? Merecidamente. Ela começou aos 15 anos como radialista e até aos 92 anos essa mulher, essa grande Fernanda Montenegro, trabalha. Sim. E grande amiga de Nelson Rodrigues, ela fez A Falecida, que é considerada uma obra-prima, o filme, e o tio Nelson levou essa peça, que fala, inclusive, sobre futebol para o Municipal. Olha que sensacional. Você falou que ele é um dos grandes dramaturgos, não, ele é o maior dramaturgo do Brasil. E eu vou explicar por quê. Corrija-me mesmo, é o maior. Exatamente, essa correção. Não é? Pois é, porque o jornalista ganhava pouquíssimo. Então, era normal trabalhar no jornal, trabalhar no outro, trabalhar na revista, se virar mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele, um dia, lá no centro, quando ele saiu com um amigo, ele viu que tinha uma fila imensa. Ele falou, que fila é essa? São as chanchadas portuguesas. O povo adora sair do trabalho. Então, ele falou, eu vou escrever uma comédia. Mas com essa bagagem de vida que eu te contei, de ficarem na miséria, de perder pai, perder irmãos, perder tuberculose, o que aconteceu? Ele, na segunda folha, já virou um drama, que foi a primeira peça, Mulher Sem Pecado. Ele mostrou para Manuel Bandeira, para o crítico Álvaro Lins, para vários escritores, e eles falaram, continua, porque você é muito bom. Aí ele escreveu em 6 dias, O Vestido de Noiva. Ele já tinha na cabeça dele a peça que ele ia fazer em 3 planos, memória, realidade e alucinação, e esses encontros mágicos que a vida proporciona que não se explica muito. O Ziembinski fugindo da guerra, porque ele escreveu em 42, mas a peça foi encenada em 43. O Ziembinski veio para cá, era um ator polonês e que queria dirigir, e entrou para o Teatro dos Comediantes, que era um grupo amador, e estava procurando peça, estava achando tudo uma grande bobagem. Porque o que acontecia? Todo mundo queria um dinheiro fácil, então se copiavam as chanchadas portuguesas, que faziam muito sucesso mesmo. E quando já tinha autores, dramaturgos brasileiros, mas eles copiavam as chanchadas portuguesas. E quando não era bem chanchada, os atores faziam sotaques portugueses para dizer que é muito chique. Eu estudei lá em Coimbra. Pois é, uma bobagem isso, né? Em Lisboa. E, resultado, O Vestido de Noiva foi um divisor de águas, porque nós não tínhamos identidade. E foi uma peça brasileira muitíssimo bem encenada e dirigida. Quem foi o cenógrafo foi o grande Santa Rosa, que fez os 3 planos. O Zimbim pegou os holofotes emprestados do Palácio da Guanabara. Então, você imagina, está tudo escuro, todo mundo elegante, arrumado, muito chique, lotado, não tinha um lugar vago, gente em pé. E está tudo apagado, e aí aquele ranger de pneus, a batida, o grito, sempre vai ter o grito, porque o Tinel só ouviu o grito do Roberto Rodrigues. Então, todas as peças têm grito. O grito o barulho da ambulância, isso tudo no escuro. A plateia estava assim, em choque, nunca tinham visto nada parecido, nem esperavam nada parecido. Aqueles 3 planos, primeiro da realidade, um jornalista, repórter falando com o outro, aí uma moça que foi atropelada em frente ao relógio da Glória, porque eles tinham tido um tio que tinha sido atropelado em frente ao relógio da Glória. Olha a coisa autobiográfica. Pois é, né? Pois é, vai colocando, né?
Então, e o Ziembinski treinou 9 meses esse pessoal, sem parar. Então, foi assim, todo mundo muito bem. E ele fala dessas coisas que a gente tem uma imagem, Daniel, na verdade, muito boa da gente mesmo. A gente, na hora que vai falar, a gente bota várias desculpas. Não foi bem assim. Não, eu não roubei o namorado da minha irmã. Eu não sei o quê. O relacionamento já estava ruim. Não sei. E aí, quando ela tem esse inconsciente, que ela fica em coma, a Alaide, ela percebe que ela roubou sim, que sempre roubou, sempre deu em cima. As máscaras caem. Ele gosta muito do inconsciente, porque ele diz que a gente vive num mundo muito... A gente usa máscaras, né? Pois é. E da alucinação é porque quando teve a mudança, ele colocou, antigamente, a sótão nas casas. E quando a Laíde, a mocinha, né, a protagonista de noiva, desce para o sótão, ela encontra um baú. E quando abre o baú, tem lá um diário da Madame Crécy, que era uma cortesã, e que foi assassinada por um menino de 17 anos em 1905. E tem cortelê, e tem chapéu com plumas. Então, ela viaja naquele mundo que ela também gostaria de estar. Então, ele liberta tudo, sabe? Todas as fantasias. Então, imagina, quando acabou... No primeiro ato, nada de palma. Segundo ato, nada. Ninguém saía para o banheiro para nada. Terceiro ato. Nem uma palminha. O tio Nelson pensou assim, mas, meu Deus, nem minha mãe, nem meus irmãos. Oh, Paulinho. De repente, começou uma, duas, e aquela ovação, o autor. Foi uma loucura. Bacana, foi assim, e é considerado por todos. Assim como Machado de Assis é o nosso maior escritor brasileiro, sem sombra de dúvida, Nelson Rodrigues é o nosso maior dramaturgo brasileiro. E o DNA não é ruim, não. É forte esse DNA, isso é forte, muito né? bom. Agora, você acha que o Nelson, ele era um feminista? Porque nós sempre vivemos ainda em um mundo muito machista. O Brasil é horrível, de assassinatos e tudo mais, que mulher não tem direito algum. E ele mostrava as mulheres de uma forma mais ousada, ele ousava com elas. Ele defendia as mulheres. Ele não vou dizer que ele não era conservador, porque ele nasceu, vocês têm que entender que ele nasceu em 1912. Eu até fui assistir na Carioca, na Academia Carioca, uma palestra com a Mary Del Priori, que ela falava sobre os usos e costumes dos anos 60. Então, falou do biquíni, aí falou do monoquíni, e cada parágrafo que ela falava, ela virava para o público e dizia assim para a gente, ela não estava sabendo que eu era parente, ela dizia, o que será que Nelson Rodrigues diria? E continuava. Aí, daqui a pouco, o que será que Nelson... Aí, quando terminou, alguém me reconheceu e falou, gritou alto, a sobrinha do Nelson Rodrigues está aqui. Aí, ai, meu Deus, me desculpe, não sei o quê. Eu era apaixonada por ele, cheguei a trabalhar com ele, não sei o que lá. E eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei, você tem que entender que ele era de 1912 e os homens eram machistas, conservadores, mas ele era conservador, sim. Ele não gostava que a mulher dele usasse biquíni, tinha essas coisas. Porém, a mulher dele, se você pegar as crônicas deles da última hora do jornal do Samuel Weiner, de 1951 a 61, que ele largou no auge do sucesso, era uma coqueluche, crianças, velhinhos, jovens, todo mundo queria ler, porque todo mundo chorava de rir com essa crônica. Era sempre, o tema era traição. O homem traía, sim, mas ele colocava a mulher dando a volta por cima. Então, era mulher forte versus homem medíocre. Vocês estão vendo aqui, nós estamos aprendendo cada vez mais e entrando a fundo na história do Nelson Rodrigues, na família Rodrigues, com essa maravilhosa convidada Maria Esther. Agora, Esther, me fala onde você acha que o Brasil errou quando se trata do apoio aos nossos escritores. Onde estão os grandes nomes da literatura contemporânea hoje, como nós estamos falando aqui do Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Mário de Andrade e tantos outros monstros da literatura. Mas e hoje? Nós podemos contar meia dúzia que realmente tem os seus créditos devidamente dados, não somente pela população, mas também pelos governantes, que não têm apoio algum. Não só dos governantes, da população também. É porque... Quando a gente assiste o The Voice, a gente não fica impressionado como tem talentos, do Brasil inteiro, né? Nossa, podia ser profissional, podia estar assim... Não, você não acredita. Eu entrevistei essa semana a Ângela Máximo, uma finalista maravilhosa. Que máximo! Pois é, que bacana você também dar visibilidade, porque são pessoas tão talentosas, né?
que tem aí e que são anônimas. A gente tem, sim, é porque precisa dar mais visibilidade. O crítico literário Tom Farias, ele faz isso. Claro que ele vai falar de um Paulo Lins quando ele lançar, que é o grande Paulo Lins que escreveu Cidade de Deus, que, para mim, aquela entrada não tem igual. Aquela galinha fugindo. Engraçado, e todo mundo vai, a galinha nos levou ao Oscar, né? Quase colocamos a mão. Exatamente. É um filmaço, e aquela galinha é o fotógrafo que conseguiu ter uma profissão honrada, não entrar naquele mundo, porque a gente sabe que tem muita gente trabalhadora nas favelas ou comunidades, enfim, muita gente bacana, mas tem traficantes também. A gente sabe que tem esse mundo. E ele conseguiu não entrar e conseguiu ser um fotógrafo e bacana, um grande fotógrafo, e saber conciliar, tirando fotos dos traficantes, botando na primeira página do jornal, com autorização dos traficantes, mas, enfim, sabendo conciliar a vaidade do ser humano, né? O Nelson falava muito disso. Então, é muito bacana. Então, claro que se dá, ele fala de grandes escritores, mas o Tom Farias, eu acho que é um trabalho também muito grande de voltar à crítica literária, muito que antigamente tinha no Globo, no Jornal do Brasil, que era assim enorme, páginas e páginas. Agora é uma página, 2 no máximo, né? E eu acho que essas plataformas que hoje em dia tem da internet também está sendo muito bom, porque quando eu falo de cada escritor toda semana. E semana passada eu falei, claro, do Dostoiévski, bicentenário ontem, grande, que inspirou, sabe quem? Freud, Nietzsche, Kafka, Einstein, Nelson Rodrigues, Hannah Arendt, que falou sobre a banalidade do mal na tese dela, quando aquele julgamento de Nuremberg, que o condutor achava que ele não tinha nada a ver. Ele levava os judeus para campos de concentração, mas não tinha nada a ver com isso, estava recebendo ordem. Ele não se via conivente. Sim. E ele passou o tempo todo repetindo. Então, ela viu a mediocridade, que, como o tio Nelson dizia, né? Tem 90% aí, é um pouco medíocre, né? Então, a pessoa pode ser autodidata. Eles tiveram que parar de estudar, os Rodrigues. E eles eram autodidatas, eles liam loucamente, não é? Você pode estudar também por si mesmo, né? E aí, mas quem falava da banalidade do mal era Dostoiévski. Tu está lá em Dostoiévski, né? Estou lendo o Idiota dele, inclusive. Hã? Eu estou lendo o Idiota. Ah, muito bem, excelente. Aí, acabei de falar dos idiotas, né? Porque às vezes você tem que ter a sua opinião, né? Não é o tio Nelson, antigamente todo mundo era esquerda. Só o tio Nelson, só os Rodrigues não eram, tirando meu primo Nelson Rodrigues. E aí, o que aconteceu? Ele se dava muito bem. Isso está lá na Grécia com os filósofos. Se você é inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa culta, você pode conviver com pessoas diferentes de você. Porque, ao contrário, você vai aprender comigo e eu vou aprender com você. A gente vai trocar ideias, vamos fazer colocações. Por exemplo, nesse meu livro, Mãos Limpas, Coração Quente, Zé Rodrigues, está na Amazon. Ótimo. Eu falo de coisas muito bacanas que a União Soviética fez, como levar o homem ao espaço, foi o primeiro a levar. Não foi os Estados Unidos, não. Foi a União Soviética. De transformar, Stalin conseguiu transformar um país basicamente agrário, atrasado, ele transformou num país, na segunda potência do mundo, industrializado na segunda potência do mundo. É claro que morreram 20 milhões de pessoas nesse traslado do campo para a cidade, né? E terem que morar em apartamentos comunais para poder trabalhar nas grandes indústrias. Mas a verdade é que transformou na segunda potência. Então, tem coisas maravilhosas que a União Soviética fez. Meu Deus! E reflete até hoje, né? Essa grandiosidade reflete até hoje. Exatamente. Não, eu tenho que falar a coisa principal, que acabou com o nazismo. Porque... Aí pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente sabe disso, que foi um dos responsáveis em acabar com o nazismo. Pois é, as pessoas só falam de Churchill ou de Roosevelt e não sabem que eles que tiveram que pedir ajuda a Stalin. E uma das frases geniais do Churchill, ele falou: eu prefiro me aliar ao diabo do que a Hitler, sabe? Que era um monstro. Não tem nada comparável a Hitler. Então,
Não que o Stalin fosse santo, não tem nada de Sim. santo. E aí o Stalin, ele deu um grande erro do Hitler, foi que ele quis fazer tudo. Ele não delegou nada. Já Stalin delegou ao Marechal Zhukov. Então, eles tinham um pacto de não invasão e não agressão com a Alemanha e com a União Soviética, que o Hitler rompeu, entrou de surpresa, porque a ganância foi tanto, tentou entrar lá. E as pessoas falsamente... Eu tenho horror de quem fala, o general o inverno. O inverno são seres humanos, os soviéticos eram seres humanos também. O inverno era para os alemães e eram também para os soviéticos. O inverno era para ambos os lados. E eles mataram os soviéticos, colocando nus, sem roupa e morrendo todos congelados. Ou então os nazistas botavam em galpões e incendiavam. Eram as técnicas para matar os soviéticos. E mataram 27 milhões. Só que o Marechal... E deixaram só os pântanos para os soviéticos. Só que o Marechal Zhukov mandou cortar troncos e troncos e troncos, acabou com os troncos todos lá da União Soviética, e botou em cima dos pântanos. E passou, eles tinham uma arma, a melhor de todas, que era o tanque 34. E aí ninguém segurava aquele tanque, C-34. E aí passou por cima e entraram em Berlim. Tanto que um mês antes de entrar em Berlim, o Hitler já tinha notícias que os soviéticos tinham acabado com os nazistas e já estavam trazendo eles presos. E entraram em Berlim e fincaram a bandeira. Quem acabou com o nazismo foi a União Soviética. Então, eu falo de pontos bacanas e pontos que é verdade, a falta de liberdade, campos de concentração, se você se expressar, você ia para o hospício, ou sumiam com você, ou te mandavam. O próprio Dostoiévski ficou 10 anos. Por que ele é tão profundo? Conhece tanto a complexidade do ser humano. Ele era contra o czar, Nicolau II. E aí ele ia ser fuzilado. Quando ele estava na segunda linha já para ser fuzilado, de capuz, veio uma ordem de czar, falou, não, ele já era um escritor famoso, importante. Sim. Falou, não, vai ficar 10 anos na Sibéria, de castigo, trabalhos forçados. Ele ficou 5 na Sibéria, com trabalhos forçados, e ficou só com os piores marginais, e 5 no exército, mas num batalhão siberiano, também com trabalhos forçados. Então, ele teve tempo, a única Bíblia que ele tinha roubaram. Então, ele teve tempo para observar o ser humano. Foi ele... Absorver bem, né? Absorver a maldade do ser humano também. Exatamente, a complexidade do ser humano. A gente tem o bem e o mal aqui dentro. A gente tem o anjo e o demônio aqui dentro. Então, para você se controlar... Então, ele viu as piores coisas, patologias de doença, etc. E ele percebeu o inconsciente da gente, que como trabalha... e que aquilo vai, às vezes, fomentando, e você comete coisas atrozes. O negócio da banalidade do mal, nos Irmãos Karamazov, que tem 2 grandes obras-primas, que é Crime e Castigo, e os Irmãos Karamazov, que ele trata desse assunto da banalidade do mal. Quer dizer, você matar por matar, sabe? Não justifica o que aconteceu com você para você matar. Nos Irmãos Karamazov, até o mais inteligente planeja para matar o pai, que era uma coisa horrível, o pai mesmo. Mas aí o caçula mata, executa. Então, um não tem nada a ver com isso, porque não sujou as mãos, o outro também não tem nada a ver com isso, porque não foi ele, não foi a ideia. Então, ele fala sobre essas culpas. É difícil ler Dostoiévski. É difícil. Eu tenho 3 aqui, mas é gostoso. De culpa, de suicídio. Ele fala dessa complexidade toda, que é da condição humana, que às vezes a gente fala, mas não entendi, fulano reagiu assim agressivamente, porque pessoa tão dócil, tão calma, mas às vezes você tocou naquela ferida, naquele ponto crucial. O ser humano é capaz de muita coisa, ultrapassar vários limites, né? Exatamente. É um gênio, Dostoiévski é um gênio. Tem mais que se comemorar muito. Nós somos um dos países que menos leem livros. Por que isso? Nossa educação, para onde vai? Infelizmente, né? Agora, você sabe que as livrarias nessa pandemia foram sustentadas por quê? Pela parte
da sessão infantil. As crianças estão lendo loucamente. E eu nem admito que alguém fale mal daquela escritora que escreveu Harry Potter, porque ela mexeu, né, sabe, naquela faixa infanto-juvenil e deu curiosidade. Aí eu fui chegar, que agora eu estou com um sobrinho que está com 12 anos, eu falei, meu Deus, eu vou encontrar amanhã em Itaipava. Eu falei, o que eu vou dar? Porque está naquela idade que não é adolescente, também ainda não é mais criança. Quando eu fui falar com a livreira da Travessa, ela me disse... Lembra do Harry Potter? Agora tem um que fala sobre os mitos gregos. Então, saiu, e ele se inspirou, esse último, eram pilhas e pilhas que tinham chegado ontem na livraria da Travessa do Leblon, que o livro baseado em Júlio Verne. Ele baseia ou nos mitos gregos, ou nos grandes escritores, que é a 200 Léguas Submarinas, né, do Júlio Verne. Então, que maravilha isso, né? Então, essa nova geração está lendo muito, muito, muito. Então, a gente sempre tem esperança. Tem ciclos que realmente a pessoa fica viciada em série, muito em televisão. Tudo. Esther, agora a vida como ela é. Hoje está pior do que há 20, 30 anos atrás. A população está mais fria, mais egoísta. Hoje, jogadores da internet, ou sempre fomos ruins? A verdade é que há mais transparência. Por exemplo, eu vi nos grupos de literatura, eu só coloquei em um, porque a reação foi tão louca que eu falei que não vou falar mais nada. Eu coloquei para o pessoal estar dizendo como uma atriz ir para a Academia Brasileira de Letras. Aí eu expliquei, foi até o Tom Farias que me colocou que o Machado queria, sim, que fosse só de escritores. Mas como eu comentei, o Joaquim Nabuco insistiu que fosse de notáveis, porque às vezes a pessoa não tinha escrito livro, não era um escritor. Se você ler as regras, está escrito lá que são notáveis, não apenas escritores. Tem gente que escreveu um livro só e está lá. Por quê? Pois é porque em 1900, isso foi na fundação que foi decidido, só de notáveis, e nessa época não precisava escrever um livro. Em 1930, eles instituíram que deveriam escrever, só bastava um livro literário. Não pode ser técnico, não pode ser de matemática, de química, tem que ser um livro literário, considerado literário. Porque às vezes também pode escrever, mas de conselho, sabe? 10 dicas sobre... Tem que ser um livro literário. Mas um livro de memórias é literário. Você está contando a sua vida, passando a sua experiência, uma vida riquíssima como da Fernanda Montenegro. Tudo bem que a Marta Góes fez entrevistas com ela durante 2 anos, ajudou a botar o material, mas ela escreveu junto, é um livro da Fernanda Montenegro. Então, e ela tem outro, o primeiro foi fotobiográfico, e esse não, esse é só biográfico com poucas fotos. Então, ela merece estar nesse lugar. Ela foi a única brasileira, a única atriz que concorreu ao Oscar, né? Ela está levando o nosso nome para fora. Agora, em 2013, da série que teve Doce Mãe, de Natal, ela ganhou um Emmy de melhor atriz. Ela ganhou de vários Emmys. Ela tem uma infinidade de prêmios nacionais e internacionais. É uma grande atriz em cinema, em teatro, televisão. O Nelson Rodrigues levou ela para... Você acredita que ela ligava diariamente, durante 8 meses, para o tio Nelson pedindo uma peça? Olha! Acredita que ela tinha uma companhia, ela queria uma peça dele. E aí ele estava cheio de empregos, a saúde super fraca. E aí ela pedindo. Um dia aconteceu de verdade um atropelamento. Um rapaz, uma lotação, pegou um rapaz. E alguém acudiu e essa pessoa pediu um beijo. Tanto o rapaz que se debruçou para tentar ajudar, viu que estava morrendo, e o próprio rapaz sabia que ia morrer. Estava todo lá. E deu. Pronto, isso na cabeça, essa notícia chegou para o tio Nelson. Ele fez assim, não sei se foi em 6 dias, mas foi talvez até menos com a prática que ele estava. Que ele escreveu 55 mil textos. Caramba! Ele morreu cedo, com 78 anos. Pois é, imagina esse homem com 80 anos, o que nós teríamos de arquivos desse. Ele escrevia sem parar, e com 2 dedinhos. Olha, na máquina de escrever. Mas estava tudo aqui a imaginação, não é? E ele amava Dostoiévski, então isso, sabe? Só Crime e Castigo ele leu 600 vezes. Mas essa peça é considerada, graças a Fernanda Montenegro, que ligou durante 8 meses diariamente,
é considerado uma obra-prima. Se chama Beijo no Asfalto. Quem comprou os direitos autorais agora foi a Viola Davis. Aquela caramba, maravilhosa. Caramba, que ela legal. Comprou, ela vai fazer com todos os personagens negros até. Você contar, sobre, resumidamente, a concisão, é sobre o que o ser humano é capaz. E é capaz de coisas horríveis, de uma imprensa marrom, porque aí o Tinelso botou até com a permissão do jornalista, olha a vaidade, porque fez um jornalista horrível, sem escrúpulos, ele concordou. Era Amado, não era Barba do Batista, não, Amado com outro sobrenome. Ele era da Última Hora. Mas botou, só em homenagem, de brincadeira, mas ele gostou. É um jornalista fazendo imprensa marrom. Você distorcer os fatos, dizer que o rapaz que acudiu era homossexual. Naquela época, essa peça foi encenada em 1961. Isso era um escândalo. As pessoas escondiam, não abriam suas vidas. O homossexualismo era quase a mesma coisa que cometer um crime, ser homossexual. Então, imagina colocar no jornal que o rapaz era, acusando que ele era, e dizendo que comprou a mulher, a viúva do falecido, que foi atropelado, pagou a ela para dizer que eles tinham um caso, já não sei, 7 meses, não sei mais o quê. O pai, que parecia no começo que era uma coisa até meio incestuosa com a filha, tudo era Selminha, 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 mas, na verdade, era também para esconder as aparências, que ele gostava era do genro, o que acudiu o atropelado, o Arandir. E ele, Aprígio, que foi o Tarcísio Meira, uma das versões, para você ter uma ideia, já foi filmado em várias versões, o Beijo no Asfalto. As pessoas amam essa peça que se transformou em filme. E o Beijo no Asfalto está sempre encenado. Aí a cunhada, que não ligava para o cunhado, já se interessou pelo cunhado, um cunhado que seria o quê? Bissexual, que coisa interessante, é uma loucura, as pessoas todas vão se revelando. Aí a mulher que tinha um relacionamento maravilhoso com o marido, com o Arandir, já fica duvidando dele, porque a obra toda de Nelson Rodrigues, o que permeia e que ele diz que esse é o X da questão, é a incomunicabilidade. As pessoas não falam claramente o que pensam, o que sentem. Então, você tem que ser absolutamente claro com a pessoa e ela tem que te retornar também para vocês conversarem. Então, por isso que o Tinelso é muito profundo. Ele vai fundo em todas as questões. Ele não bota nada. Ele é muito sensível, né? Muito sensível quanto a isso. Quanto às atitudes do ser humano, não é? Engraçado como ele conseguiu abstrair isso. Exatamente, mas é que coitadinho, com 13 anos, e ele viu isso, as portas se fecharam para os Rodrigues. Ele viu a miséria que eles passaram, ele viu de vocês perder seus irmãos, seu pai, tudo pequenininho, né? Porque não tinha antibiótico. Teve uma irmãzinha também que morreu com 9 meses. Olha só. Um pouquinho antes do Roberto. Então, você vai descobrindo a vida como ela é. Ele mesmo, você está ele se sentiu um indigente lá em Campos de Jordão. Então, ele viu muita coisa. Ele quase não teve infância nem adolescência, né? Porque... E uma outra coisa, Esther, o Nelson Rodrigues foi uma das pessoas mais censuradas, né, no Brasil. E hoje, ele é o autor mais censurado do Brasil. Porque ele escreveu, imagina, Os 7 Gatinhos, álbum de família, quer dizer, vamos botar um pai que vende as filhas, falando sobre pedofilia, sobre todos esses assuntos, incestos, e como se não existisse, né? Às vezes a gente sai uma nota no jornal, uma vez que houve um escândalo, o padrasto que pegou uma menina de 9 anos, estava grávida de gêmeos, e a igreja contra, eu sou super católica, mas aí, pelo amor de Deus, era um útero infantil que a menina tinha, o médico e a mãe autorizou de fazer um aborto, e eu sou contra aborto, mas nesse caso, a menina ia morrer de hemorragia, com útero infantil e grávida de gêmeos. Então, e a vida da menina, não importa, ela já tinha perdido a infância dela. Então, ele traz esses assuntos que não se falava. Era como se as famílias foram felizes. Aquela mulher, dona de casa, muito feliz, né? Aquele homem provedor, e que brigava, e que batia, e todo mundo tinha medo, e os filhos todos lindos, maravilhosos, e não era. Veio mostrar o que muita gente escondia, né?
Porque sempre existiu escondia uma hipocrisia. Pedofilia, sempre existiu agressão, tudo isso, né? Em toda Será Castigada, que levou o Urso de Prata e oh, meu Deus, aquela atriz que é linda, de olhos verdes, loura, fez a Geni. Ela ganhou melhor atriz com o Urso de Prata também. Olha. Então, assim, sabe, é porque ele vai fundo e lá fora se reconhece isso também. Aqui também. No começo não, mas aí era censurado. Ele escreveu a primeira novela brasileira, porque antes eram cubanos, né? Eram cubanos, mexicanas, eram cópias que eram adaptadas pelos escritores, né? Ivani Ribeiro, outros que tiveram, né? Mas foi em 1963 que a novela, como é que se chamava essa novela? Era uma novela, era A Mulher Sem Espelho. A Mulher Sem Espelho. E a segunda novela brasileira com Fernanda Montenegro. Também com Fernanda Montenegro. Foi Amor que não é Amor. A segunda, o tio Nelson teve a cara de pau de botar a adaptação do Tronco do Ipê. Porque todo mundo usava esse... Ele disse, eu sei que é uma novela, o horário é cedo, então eu estou fazendo um folhetim. Eu não vou fazer nada demais. Mas ele já era censurado, só porque essa Mulher Sem Espelho foi parar num horário assim, 11 da noite, imagina, em 1963. Todo mundo já estava dormindo, porque tinha que acordar cedo. Muita loucura, né? Só porque ele, mesmo falando pro censor, só o nome dele já censurado, entendeu? Falando em censura, você acha que corremos o risco hoje de voltar à censura um dia no Brasil? Olha, eu acho que o STF é que está sendo o grande censor nessa história, porque o nosso presidente, quem gosta, quem não gosta, pegam a cabeça dele e ficam jogando bola, falam que ele é fascista, isso, aquilo, ele não manda prender ninguém. Agora, de vez em quando, jornalistas são presos, teve um que ficou paralítico, que disseram que ele caiu do vaso sanitário, e aí você fica a palavra dito pelo não dito, e é isso. Entendeu? Parece que estamos na União Soviética, que não há liberdade. É uma coisa horrível. E você filtra algumas coisas que você fala justamente por causa desse bando de julgadores da internet, que as pessoas, eu sempre falo, julgam, condenam, eles até matam pessoa ou incentivam as pessoas à morte, justamente por isso. Você filtra algumas coisas? Eu fui explicar de novo no Face, porque alguém colocou lá do negócio da Fernanda Montenegro. E aí eu, de novo, botei aquela explicaçãozinha, que é para notáveis, e que só a partir de 30 que só precisa escrever um livro literário, mas não precisa ser um escritor. O quê? Enxurradas. Fica essa gritaria. Agora, o que os gregos falam? Aristóteles fala, se alguém não é igual a você, inteligência, preparo, cultura, não discuta com ele, porque vai sair gritaria, vai sair xingamento, vai ter todos. Porque foi tão bonito o Hélio Pellegrino, quando o grande psicanalista, que era amicíssimo do meu tio Nelson Rodrigues, e eles já falavam diariamente. O tio Nelson, todo mundo era esquerda, só ele que não era. E ele também não era direita, não era nada. E todo mundo era amigo dele. Por que será que ele tinha tantos amigos e todo mundo adorava? Primeiro, ele era um homem inteligentíssimo, ele era, com a agilidade mental dele, eu vou te dar só um exemplo. O Dias Gomes, um dia, foi entrevistado, e ele se auto-intitulou, Dias Gomes, eu sou o maior dramaturgo do Brasil. Aí esse mesmo repórter foi no dia seguinte entrevistar o tio Nelson Rodrigues, e falou, olha, eu entrevistei o Dias Gomes, ele se auto-intitulou o maior dramaturgo do Brasil. O que você tem a dizer sobre isso, Nelson? Ele falou, meu filho, ele chama todo mundo de meu filho, minha filha. Meu filho, se ele não é maior nem na casa dele, meu filho. Ele era muito rápido, porque a Janete Claire foi a nossa maior novelista, ponto final. Ninguém vai dar mais 100%. Ela resolvia qualquer questão, ela tinha uns ganchos sensacionais. Ela foi uma grande folhetinesca, grande. A maior. Então tem isso, depois vem os outros, né? Mas bebem da fonte, né? Então é isso. O tio Nelson, todo mundo adorava conversar, porque era isso, ele argumentava umas coisas muito bem, e que ele tinha razão.
E hoje você não pode seguir todo mundo. O ser humano, ele precisa de motivação na vida. A gente não pode todo mundo seguir uma carteirinha. O Jorge Amado, que foi tantos anos do Partido Comunista, financiado pelo Partido Comunista, a gente, para lançar um livro, é uma luta, foi ajudar meu crowdfunding, aquela luta. E ele já com aquela maior de todas, meu Deus, Zé Olímpio, sabe? Desde o primeiro lá, os livros todos, ia lá, super bem recebido por grandes escritores, e aí era tudo, né? O Pablo Neruda, o Pablo Picasso, que era pintor, todo mundo amigo dele, então ele só tinha boas recordações, achava que a União Soviética na aparência era uma maravilha, né? Até que veio o 20º Congresso do Partido Comunista, e o Khrushchev foi e Brezhnev, desculpe, botou a boca no trombone e contou tudo. Contou que quem abrisse a boca ia para campo de concentração, ia para o hospício, que já tinham morrido milhões de soviéticos, e contou todos os horrores de Stalin. E é isso. E aí ele disse que desconfiava, não tinha certeza. Mas botou aquele negócio que a gente bota quando a gente não quer ver. A mulher traída não quer ver, nem o marido traído quer ver, então deixa assim como está. E aí ele teve certeza, porque a Raquel de Queiroz já tinha falado com ele. Que a Raquel de Queiroz, a primeira vez que o Partido Comunista falou para ela levar a boneca, o livro dela, ela levou. Aí chegaram e disseram assim, não, isso aqui não pode não. Não, isso aqui não pode não. Não, isso aqui não pode não. Mutilaram o livro dela todo. Acabou ali. Ela deixou de ser. E ele entendeu, fizeram isso com ele também, porque ele tinha que seguir uma cartilha. As pessoas não sabem, mas todos os escritores comunistas, na época, tinham que, financiados pelo Partido Comunista, tinha que falar de folclore, de desigualdade social, tinha que falar... Era imposto, né? Regras. Tinha regras. Não é que não se tenha a falar, tem que se falar desses assuntos, sim, mas você é um criador, você é um escritor, você escreve sobre o que você quiser, não é verdade? Então, ele teve uma segunda fase do Jorge Amado, o grande Jorge Amado, que é um grande escritor, que levou o Brasil para fora, para conhecer a nossa literatura, mas a segunda fase dele tem tempero, tem gosto, ele escreve... Uma liberdade maior, né? Canela, Teresa Cansada de Guerra. Ele escreve livros maravilhosos na segunda fase, porque ele se libertou e ele continuava falando dos coronéis, mas ele era obrigado também a falar do Bataclan, porque o comunista gosta, para dar uma distraída de prostituição, dessas coisas. Mas aí ele já falou com tempero, já com muito humor, já brincando. Já era uma alma diferente, né? Era uma alma diferente. Quem deve dizer para a gente o que a gente deve escrever? Pois é. Isso é um ponto positivo. Então leiam, pesquisem, procure várias fontes, não deixem as pessoas levarem vocês. É muito importante. Quanto mais você lê, mais conhecimento você tem e tomar decisões mais sábias, né? Exatamente, com as próprias decisões, certas ou erradas, mas faz parte do crescimento da gente, né? Estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu quero que você falasse para a gente quais são os seus projetos futuros. Pois meus projetos futuros... você também é roteirista, né? Sim. Eu fiz na Telezoom roteiro avançado, oficina de novela, e eu me saía bem na comédia. Engraçado isso, né? Não tinha a menor ideia que eu tinha potencial para o humor. E aí eu gostava nas aulas de teatro, aí depois gostava do que eu escrevia na aula de sitcom, que é A Grande Família, esse formato, começo, confusão, final feliz. E aí eu fiz e tá andando lá na Disney, vamos ver. É e-mail para cá, e-mail para lá, não sei se isso vai sair. E tem um que eu fiz com o meu primo Alberto Magno, filho do Jéssica Faladão, com a minha tia Dulcinha Rodrigues, e também com o Vinícius de Oliveira, e depois entrou o Calmon, Antônio Calmon, que é porque tem o primeiro tratamento, segundo tratamento. É sobre a vida dos Rodrigues, sob a ótica de Nelson Rodrigues, com os acontecimentos e circunstâncias da época, sabe? Seria uma série maravilhosa essa dos Rodrigues, bem maravilhosa.
E o meu sitcom de humor também seria maravilhoso. Olha, que legal. Tá bem engraçado. E tem coisa atual de internet, e de consequências de internet, e de situações engraçadas. Mas veio assim, te falam, escreva, e aí foi eu vi, você vai acrescentando mais um personagem aqui, outro ali, e ficando bacaninha, sabe? Vamos ver como é que anda isso. Mas seria andar o sitcom, outro seria fazer o livro fechar e ter coragem de fechar esse livro de ensaios. E como eu disse, eu continuo escrevendo, porque eu estudo escritor toda semana eu estou falando que está me abastecendo muito, Daniel. Porque você conhecer a vida profundamente de cada escritor, você vê que eles passaram muitas dificuldades, reviravoltas na vida. Esther, me fala onde as pessoas conseguem encontrar os teus livros, encontrar você, encontrar tuas redes sociais, site, me fala tudo. Eu não tenho site, isso é uma loucura, né? Eu vou ter que ter. Até para contar histórias dos escritores e dos livros, porque eu já não sei nem quantos livros quantos livros de cada escritor eu já li, essa conta. E sobre as biografias dos escritores, né? Também tem isso. Mas o que acontece? O meu livro ficava na Travessa, que é uma grande livraria aqui no Rio, e a do Leblon era um grande sucesso. Estava assim, pezinho na mesa de guerra, botavam lá na mesa de guerra, não sei bem por quê, talvez porque eu tenho um capítulo que eu fale da Segunda Guerra Mundial, né? Que acabou, a União Soviética acabou com o nazismo. Mas eu falo sobre a biografia do Oberthal e conto muitas coisas bacanas e coisas também não bacanas, mas eles botaram lá, tudo bem. Mas era uma honra, né? Quando eu falei com a Mônica, que é a gerente de compras lá, eu falei, puxa, ela falou, não, é porque merece, o livro é bom. E ele sempre foi capa dura, né? Agora que pela Amazon, que não é, que é capa normal. Mas o meu editor foi para Portugal, abandonou aqui os seus pupilos, então não fica mais na Travessa. Então agora fica na Amazon. E eu descobri que eu estou em um monte de sites. Mas sempre a Amazon é bem confiável, né? Bem boa. Então eu recomendo a Esther Rodrigues, Mãos Limpas, Coração Quente. Muito bom. E tuas redes sociais? Pois minhas redes sociais, eu tenho o meu e-mail, que é Maria, _, que é aquele pauzinho pequeno, que é baixinho, né? Esther, meu Esther tem H, STHER. Aí tem outro underlinezinho, Rodrigues com S, @hotmail.com. Ótimo. E eu estou no Instagram também. E é isso. Perfeito. Gente, esse papo foi maravilhoso. Conversei com a Maria Esther Rodrigues. Vocês conheceram um apanhado de histórias de diversos escritores e também do Nelson Rodrigues. Estamos aqui com o sangue do Nelson Rodrigues. Esther, queria te agradecer muito por fazer parte aqui do Blitz Cultural. Eu que agradeço muito. Você é maravilhoso. Muito obrigada. Sou muito honrada de estar no seu programa sendo entrevistada. Adorei, amei. Muito obrigada. Bacana. O prazer foi todo nosso. Gente, até semana que vem. Esse programa foi maravilhoso. Espero vocês mais uma vez com outro entrevistado muito bacana, espalhando a arte, cultura sempre. Então, um beijo no coração, muita paz, saúde, prosperidade e até segunda-feira que vem. Grande beijo. Tchau. Beijo, Daniel. Muito obrigada.